Isaac, tudo bem? Tá me escutando? Você tem alguma dúvida, Isaac? Aguardando mais uns minutinhos para ver se alguém mais entra. Eu vou repassar o material, tá? Mas se tiver dúvida, você me fala aí, tá, Isaac? Pode escrever no chat que eu consigo ver também. Tranquilo, Isaac. Se precisar de tirar dúvida, se quiser escrever aí, a gente responde, ligar o microfone, tá? Só estou esperando um pouquinho aqui para ver se entra mais alguém para a gente começar. Pessoal, então vamos lá. Enquanto sou Isaac, essa reunião ela está sendo gravada, tá? Depois vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, que eu já tinha colocado isso aí no fórum, né? Esse link. Qualquer coisa é só me perguntar que eu envio novamente, tá bom? Então vamos lá. Na Agenda 13, né? A gente teve algumas semanas, principalmente por causa das reuniões aí de conselho, a gente não conseguiu estar abrindo a reunião, mas na Agenda 13, né? Que é a próxima entrega de vocês, ele vai mostrar um pouquinho sobre a camada controller dentro do PHP. Então, no PHP, a gente tem várias maneiras de trabalhar, e uma das maneiras é um MVC, que é Model View Controller, que é o que ele está explicando no material de vocês até agora, né? Então, a gente chegou no ponto onde vai verificar como que vai ser coletado as informações através de uma submissão dos dados na tela, para chamar os métodos que foram criados de inserção, alteração, edição, entre outros métodos que foram criados aí. Então, esse material ele explora bastante a questão de como receber essas informações via post,
né? Ou GET, no caso, mas aqui mais para a gente aqui é via post. E depois como pegar essas informações e chamar os métodos relacionados, né? Que a gente está querendo mexer, enviar as informações, alterar e tudo mais. Então vamos lá. Nota que é colocada a camada de controller na pastinha controller, né? A gente tem as pastas IMG, Model e View. Por enquanto, a View, a Model, vocês chegaram a explorar, né? E agora essa apostila ela foca bastante na controller. Então ele pede para criar uma pasta controller, onde vai ser definido as informações ou regras, né? Que a gente chama de regras, que devem ser acionadas, né? E para onde serão encaminhadas, para que depois o que que a gente consiga fazer? Exibir essas informações na camada view. Então, a controller é uma camada onde vai ter regras de negócio. Então, imagino que eu tenho algum if lá, ou alguma verificação, ou envio para o banco, e para depois pegar essas informações e mandar para a camada de view, de visualização, tá? Então, controlar é realmente criar regras de negócio, é gerar informações para a camada view, ela que dá suporte para a camada view e é a principal, onde consta toda a regra de negócio, tá? Então, ele explica aqui que a gente tem na pasta controller, né, criado um arquivo chamado navegação.php, certo? E dentro dessa navegação PHP tem um trecho de código aí. O que que significa esse trecho de código, né? Caso houver o post, né? E caso ele for vazio, por exemplo, o que que ele está fazendo, né? Se a variável ela vem nula, né? E ele vai incluir o login.php, certo? Caso essa variável, então, de navegação, por que navegação, né? Por que que o arquivo chama navegação? Para verificar realmente se não veio nada, né? Não está nenhuma submissão na tela, a gente manda diretamente para o login, ok? Então, é um controle para saber para onde que vai, vamos dizer assim, tá? Então, se post é nulo, significa que ele tem que ir lá para o login, né? Então, não tem informações nenhuma sendo submetido, ou seja, ele tem que ir lá para a página login, que é a primeira tarefa que a navegação vai fazer. Então, se você digitar algum endereço, né? Onde esse endereço ele não contenha nenhuma informação, ele vai direcionar você lá para o login, tá? Então o switch ele faz essa verificação aí para ver se nada consta, né? Nada foi postado e aí ele vai direcionar você lá para o login.php, tá? Ok. Aí ele diz que vai criar uma página index, né? No servidor Apache, como é demonstrado aqui. Então você no index, você cria um arquivo que é a primeira página, a página que vai ser exibida quando você executar no servidor, a primeira coisa que ele vai tentar abrir é o index.php. Automaticamente ele já vai buscar esse index.php. E o que que foi incluído aqui? Foi incluído no index o controller de navegação para verificar se não tem requisito nenhum, eu vou para a tela de login. Se não, eu permaneço, né? Então, ali o título da página indexada é chamado de cadastro de currículos. Então, observe que lá o include o once aqui, significa que contém um arquivo de controle de navegação que vai ser importado para o index. Então, por sua vez, incluirá a interface login. Assim, a camada de controle realiza suas atribuições, controlando o fluxo de informações. Tudo bem? Então, ele vai incluir uma página. Se ele vai incluir essa navegação.php, é como se trouxesse os códigos que estão lá na navegação.php e inserisse aqui, né? Então, é uma estratégia interessante usar o include dentro do PHP, justamente para criar camadas, né? Eu tenho um arquivo isolado chamado navegação que eu incluo ele na minha página de index, né? Essa que é a ideia que ele está demonstrando aqui, né? Então, se você executar e não houver nenhuma submissão de dados, lembra que ele manda para uma telinha, né?
de login.php, então é isso que vai acontecer. Essa tela vai ser exibida. Então, dessa forma, toda a action de todos os formulários irão para indicar o arquivo navegação.php, tá? Então, toda a action de todos os formulários vão indicar esse arquivo de navegação, justamente para permitir uma gerência do fluxo e um direcionamento das páginas do projeto. Então, todas as páginas vão ter que incluir essa navegação justamente para saber para onde que ele vai, né? Se houver dados, vou para uma página relacionada aos dados. Se não houver dados, se for nulo, né, como a gente mostrou aqui no trechinho de código, né? Se não houver nada, ele vai para a tela de login. É uma forma da gente otimizar um arquivo, né? É interessante isso daí, ok? Então, se uma página index pertence ao nosso projeto, claramente ela vai incluir a navegação. E é isso que está explicando aqui, tá bom? Então, como a interface login foi acessada, primeiramente, é preciso inserir o caminho para o arquivo navegação, na action do arquivo login. Então, quando eu estou no arquivo login, vai ter uma ação de logar. Essa ação de logar, ela vai incluir a navegação. E vai incluir também o método post, certo? Então, ao logar, se não houver nenhuma requisição, eu volto para a página de login. Se houver alguma coisa, eu trabalho com ela, ok? Então, ao realizar esse procedimento, no momento que o usuário clicar em qualquer botão, ele vai ser direcionado para o controller da navegação, que vai verificar, né? E ele que vai verificar para onde que ele tem que ir. Então, agora precisamos alterar o arquivo de navegação para que, quando o botão primeiro acesso for clicado, o usuário seja direcionado para a interface de primeiro acesso. Então, codifique a navegação. Por que que ele fez aqui? Alterou aquele arquivo de navegação. Por quê? Porque caso for nulo, eu vou para o login. Se eu clicar no botão primeiro acesso, eu não vou para o login. Eu vou para onde? Eu vou para o primeiro acesso.php. Então, nota que esse switch ele sempre vai estar verificando o post. For nulo, login. Tem o BT primeiro acesso, ou seja, foi clicado em BT primeiro acesso, eu envio lá para o primeiro acesso, tá bom? Então, visualmente, o botão, se a gente olhasse o nosso HTML aqui dele, né? Ele tem um name. É esse name que faz que, quando você clica, ele entende que você clicou, então ele pega pelo name do botão e verifica se ele existir, né? Se você for clicar, se você clicou no botão de primeiro acesso, ele te manda lá para o arquivo do view do primeiro acesso.php. Então, olha que interessante, o arquivo navegação.php, ele que controla o que vai ser visualizado ou não. Caso não tenha nada, login. Caso você clicou, primeiro acesso. Essa é a ideia, ok? Então é importante notar que o código para o primeiro acesso ficou entre as chaves de comando switch, né? Todos os outros códigos devem ficar dentro dessas chaves. Então o que ele está dizendo é que dentro do switch eu tenho os cases, né? Cada case é um caso. Então escolha post, né? Se o post vier nulo, caso nulo, entra aqui. Caso btn primeiro acesso entre em outro case. Essa que é a ideia. Então ele realmente vai verificar. Bom, a gente também tem uma página de acesso de cadastrar, o usuário pode realizar o cadastro do seu login, preenchendo todas as informações necessárias, que é essa telinha que é mostrada aqui. Tudo bem? Então, já que eu estou criando um arquivo chamado primeiracesso.php, onde a pessoa consegue cadastrar, fazer um cadastro, né? Ele vai incluir também a navegação. Lembra que todas as páginas incluem a navegação? Então, essa que é a ideia. Então, vamos analisar aqui o código para ver o que que foi feito, né? Caso o botão cadastrar seja apertado, ou seja, ele foi lá, informou colocou as informações e apertou o botão cadastrar. Então ele verifica que o botão que foi selecionado foi o cadastrar. Ele então ah, chama, né, o usuário controller.php, ok? Criando para ele na classe um objeto do tipo o controller, que é o usuário controller, e verifica se, né, essa classe
ponto inserir, ou seja, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou chamando o método para inserir. Eu não apertei no botão para cadastrar, então nesse momento existe uma verificação dos dados, das informações e tenta inserir essas informações. Que informações que é repassada como parâmetro para o inserir? A gente vai passar o nome, vai passar o CPF, o e-mail e a senha, tá bom? Então, se tiver um retorno satisfatório, se eu conseguir inserir, ele vem e me mostra cadastrado, cadastro realizado. Podia ser um cadastro com sucesso, cadastrado com sucesso, um arquivinho qualquer que exiba uma mensagem, por exemplo, né? Caso contrário, caso dê algum problema na hora de inserir as informações, ele vai me retornar um false, né? Então seria else, entraria no else, e ele vai redirecionar para o cadastro não realizado. Então, olha que interessante, dependendo do resultado que der a inserção, se realmente foi com sucesso ou não, ele vai decidir para onde que ele tem que ir. Ou ele entra em cadastro realizado, ou ele entra não realizado. Isso é uma checagem, né? Uma verificação se realmente ele conseguiu inserir. Então, nota que o controller aqui, ele vai incluir na navegação, né? E ele também vai verificar, ele vai tentar, na verdade, fazer a inserção. Ok? Então ele vai se preocupar com essas duas atividades aí, tanto a navegação, vai decidir para onde que vai, e também vai ser responsável por inserir e verificar se inseriu com sucesso ou não inseriu com sucesso. Ok? Então, praticamente é isso que ele está fazendo aqui, tá? Isso tudo veio a partir do primeiro acesso da pagininha aqui da tela, né? Então, esse é o exemplo. Ok. Então, é só explicando aqui, ó, nesse código instanciamos um objeto usuário controle e realizamos chamadas do método inserir, que iremos programar a seguir. Então, ele não programou, mas ele já está prevendo que isso vai acontecer, né? Então, dentro de um desvio condicional, por que desvio condicional? Porque dependendo da condição, ele vai para um caminho ou outro, né? Passando as informações diretamente dos inputs, que é aquelas caixinhas, né? Então, as informações eles vão sendo passadas por um método inserir, ok? Que vai fazer a persistência dos dados. O que que é a persistência dos dados? É jogar as informações no banco, tá? Nota que neste momento, se o retorno for positivo, ele vai falar que cadastrou com sucesso, foi cadastrado realizado ou não realizado, né? Então, nesse momento, precisamos alterar as actions de ambas as páginas da camada view. Então, nota que cadastro realizado em PHP e cadastro não realizado a gente vai atribuir um caminho das demais, a gente vai colocar navegação também, né? Então você vai ter também a navegação. Então, o fluxo dos dados do usuário realizado de forma correta é desta maneira, tá? Que ele mostra as mensagens aqui, quando você clica num botão, quando as mensagens que vão ser exibidas na tela. Então, precisamos buscar os dados da view, né? Que vai ser uma telinha, e popular, que é inserir o objeto no model. Lembra do Model View Controller? Então, View, eu tenho uma representação via Model e o controller vai ser responsável por chamar o método. Essa é a ideia. Então, para conseguir realizar esse procedimento, a gente cria uma classe na camada Controller, então dentro do diretório Controller, para que seja possível controlar o fluxo de informações que vem da camada View para a camada Model, tá? E por fim, fazer o quê? Inserir no banco. Essa é a ideia. Então, ele pede para criar um arquivo usuário controller. Essa classe vai ter os métodos necessários, né, para controlar os dados das pessoas, como nome, CPF, entre outros, né? Então, nota que o arquivinho, ele é composto assim, vamos interpretar, né? Se não houver, né, nenhuma sessão aberta, o que que é sessão? É quando o usuário está logado. Quando o usuário loga, a gente coloca esse usuário dentro de uma sessão. Se não tiver ninguém na sessão, o que que ele vai fazer? Ele vai startar a sessão usando o método session start, ok? Então, caso não houver, não existir a sessão, eu starto uma sessão. E a classe lá que a gente comentou, o que que tem dentro dessa classe? Bom, eu tenho um método que vai inserir as informações no banco de dados. Então, quando eu passar as informações via post,
eu vou representar essas informações via variável. Então, a variável que representa o post de nome vai ser nome. A variável que representa o post da tela view vai ser CPF. E assim vai, tá? Tá. Conforme esses dados estão vindo, chegando aqui no método, o que que a gente faz? A gente chama, né? A gente abre ali a requisição requerindo o model do usuário, porque é ele que representa, né? Já que eu vou inserir no banco, quem representa os dados do usuário? Um arquivo usuário.php que está em model, que é o modelo. E aí a gente cria um objeto usuário novo, né? E seta as informações. Então eu seto o nome, seto o CPF com os dados que estão vindo lá da telinha, seto tudo que eu preciso. Setei, beleza. E agora? Dentro do usuário, do objeto usuário, a gente chama o inserir PD. É BD, né? E o que que é esse inserir BD? É o que realmente vai permitir com que os dados sejam inseridos dentro do banco de dados. Então, provavelmente, aqui esse cara, ele tem o insert into, né? Que é o necessário para você conseguir inserir. Tudo bem? Mas se você inseriu alguém no banco de dados, você seta a sessão, lembra que eu falei do usuário logado? Com a informação desse usuário que você acabou de cadastrar. Então, a partir de agora, esse usuário que você cadastrou, ele vai pertencer à sessão. Então, eu sei que existe alguém já dentro da sessão porque eu consegui inserir as informações, certo? Dessa forma, eu consigo fazer a inserção ser viável. E o que que esse return, o que que ele retorna? Ele vai me retornar o que que deu de booleano, ou seja, conseguiu inserir true ou false. Então, quando a gente tiver que chamar esse método inserir, ele me retorna um verdadeiro ou falso. E aonde que eu pego esse verdadeiro ou falso? Ó, vou subir aqui, para vocês verificarem. Lembra, ó, que a gente chama um controller, usuário controller, ele está verificando o retorno do inserir se é verdadeiro ou falso, então é aqui que eu consigo verificar o que vem, se é verdadeiro ou se é falso. Se for verdadeiro, eu mando para um lugar, se for falso, eu mando para outro, tá? Basicamente é isso aqui, tá? Então, porque o usuário controle é o que vai retornar verdadeiro ou falso caso o inserir dê certo. Tudo bem? Ok? E aqui é uma explicação, eu já expliquei, né? Eu acho que ficou claro a minha explicação. Qualquer coisa vocês podem estar me perguntando. A gente também tem a página principal.php que vai ser necessária para que a gente faça os dados, que os dados cadastrados pelos usuários estejam disponíveis para serem visualizados, né? Na interface com os dados, as informações desse usuário. Então a gente vai precisar fazer uma atualização na principal. Então, no início da tag body da principal, a gente inclui uma classe usuário e verifica se a sessão está aberta ou não. Lembra daquela sessão, quando a gente inseriu, a gente colocou aquele usuário cadastrado? Então, se não houver sessão, eu starto a sessão, né? Então, se não tiver ninguém dentro da sessão, eu começo ela iniciando ela. No caso, quando eu insiro alguma coisa, coloquei alguém dentro da sessão. Então, para cada atributo, o atributo value, né, dos puts que você tem, a gente vai utilizar um objeto serializado. O que que seria esse objeto serializado? É uma forma do que o servidor consiga trazer essas informações corretamente, tá? Dessa forma que ele faz. Então, todo o value a gente pega e chama o usuário da sessão, que é aquele cara que está na sessão, e chama o que desse usuário? Cada elemento que consta no banco. Então, por exemplo, se eu inserir alguém que tem um ID 39, vamos supor, eu vou colocar na caixinha o 39. Então, imagina que é uma tela que a gente está usando para fazer o quê? Mostrar os dados que estão dentro da sessão. Isso faz para quê? Para que a gente consiga, por exemplo, editar essas informações. Então, eu repasso essas informações que estão da sessão para uma caixinha, as caixinhas de input, através de um value, né, um atributo value, eu pego essas informações e seto cada caixinha com o que vem da sessão. Então, seto o ID, seto o nome, seto a data de nascimento, CPF e o e-mail. Então, o resultado final é uma telinha
que consta os dados pessoais da pessoa. Então, eu consigo aqui fazer uma atualização dos dados, ok? Então, da onde que veio essas informações? Bom, na hora que eu inseri, eu joguei esse usuário dentro da sessão. E se eu joguei dentro da sessão, eu posso recuperar essas informações que estão na sessão, exibindo em uma caixinha de edição para atualizar os dados, ok? Ah, mas eu poderia, em vez de colocar dentro da sessão, abrir uma conexão com o banco e consultar, fazer uma consulta? Poderia. Só que a vantagem da sessão é que eu carrego as informações para a sessão, evitando uma nova conexão com o banco. Essa é uma estratégia muito interessante quando a gente quer pegar as informações, sem precisar fazer um novo acesso à base de dados. E é isso que ele está mostrando aqui, tá bom? E se eu apertar no botão atualizar, o que que vai acontecer, né? Então, próximo passo é desenvolver esse botãozinho atualizar, já que eu consegui mostrar os dados, agora eu preciso realmente fazer com que na hora que eu apertar no botão, ele vai conseguir fazer a atualização. Então a gente cria um botão, a gente abre, né, o usuário controle, que a gente já criou, né, e vai programar um novo método. Então a gente tem dentro daquele arquivo um novo método responsável por atualizar os dados. Então você tem aqui o método atualizar, onde você passa o ID, o nome, o CPF. E da onde que está vindo essas informações? Dessa telinha aqui, ó. Ele pega as informações que estão na telinha. Então, se você alterar alguma coisa, ele vai passar a alteração para cá. Chamo o meu model, né? Crio um objeto, setando as informações dessa caixinha para dentro do meu objeto. Então, seto ID, seto nome, seto CPF, e assim vai. Setei essas informações, o que que eu faço? Eu atualizo essas informações. Então, é um update que a gente está fazendo no banco, onde eu tenho os objetos sendo repassados para uma atualização. Então, a gente atualiza lá do objeto usuário, chama o atualizar PD para poder pegar essas informações e fazer a atualização, ok? Se eu atualizei ele, né, eu preciso atualizar também a seção do usuário. Então, assim que eu atualizei as informações, eu jogo a atualização para dentro da seção e retorna um método se ele conseguiu atualizar ou não conseguiu. Por isso que ele retorna R aqui, tá bom? E também a gente precisa, além da atualização, um botão de inserção, né? Mesma coisa. Então, se eu preciso inserir, eu preciso verificar como fazer isso. Então, será instanciado um objeto da classe usuário que terá valores adicionais em seus atributos, por meio de parâmetros de meta atualizar. Em seguida, a gente invoca o atualizar BD do objeto e vai retornar verdadeiro, caso a atualização seja feita, né? Ou falso, caso exista alguma falha de banco, alguma coisa de código, tá? E por fim, o que que você vai fazer? O objeto ele vai ser serializado, tá? E atribuído a uma seção e retorna o R, tá? Esse R seria o tal do verdadeiro ou falso. Então, para finalizar essa etapa, deve-se adicionar um arquivo navegação.php nos códigos a seguir. Então, nunca esqueça de colocar o switch, que ele está comentando aqui, né? Então, lá dentro da navegação.php, a gente complementa, se caso o botão for atualizar, eu chamo aquele usuário controller, beleza? Representando esse controle via objeto, e é isso que ele está fazendo aqui. E se ele conseguir atualizar, né, se deu tudo certo, eu chamo a pagininha que foi atualizado com sucesso, realizado, né, a atualização. Caso contrário, seja falso, a operação não conseguiu ser realizada, tá bom? Então lembra que esse arquivo é simplesmente para decidir para onde que vai. Agora, a lógica da coisa, né, que seria esse método tal, foi criado anteriormente, beleza? Anteriormente aonde? No usuário controller. Lembra que lá é que eu defino como que vai ser mandado isso para o banco de dados. É isso que foi feito, ok? Temos também aqui, ah, com relação ao login, né? Quando o usuário visitar o projeto pela segunda vez, ele não terá mais a necessidade de criar um outro cadastro, né?
Então ele vai fazer o quê? Ele vai ter que colocar apenas sua senha e seu CPF. Então o que que ele está fazendo aqui? Ele está alterando o arquivo usuário controller para essa situação de login. Então vamos entender como é que funciona. Ó, lá no controller, então, usuário controller, eu adiciono mais uma função, ela chama login, eu passo o CPF e a senha, tá? Represento os dados que vêm do usuário através de um objeto, seto esse objeto, né? A gente tem um método aqui dentro do usuário, né, que é chamado carregar usuário, onde eu jogo o CPF, tá? E também tenho um método para pegar a senha, ok? Então, assim que eu jogo as informações, login e senha, eu carrego o usuário através desse método e seto numa variável de senha a senha que a pessoa digitou, tá? Essa senha que a pessoa digitou, que está vindo como parâmetro, ela tem que ser igual ao ver senha. Como assim ver senha? Eu fui lá no banco, consultei se existe aquela senha e verifico, né? Então, se a senha que a pessoa digitou bate com a senha que vem do usuário, né? Significa que esse usuário existe. E se ele existe, eu jogo esse usuário na sessão. É como se eu estivesse realmente logando ele dentro da sessão, tá? Recebendo, essa sessão recebe o próprio usuário que você está tentando entrar aqui, certo? Então ele starta esse usuário para dentro da sessão e retorna verdadeiro. Caso a senha não bata, a senha não é válida, ele retorna false e não deixa a pessoa ficar dentro de uma sessão, ok? Ah, mas como que a gente decide para onde que vai, né? Isso é com relação à navegação. Então, olha a navegação aqui embaixo, ó. Na navegação a gente faz mais uma alteração. Se houver o clique do botão login, né? Se eu estou na tela de login, tento logar, colocando as informações, eu tenho que chamar o usuário controller, criar um objeto. Deste objeto, a gente chama o método login que a gente fez, que eu acabei de explicar, né? A gente joga o login e joga a senha. Caso ele retorne verdadeiro, né, se existe realmente esse usuário existe lá no programa, ele vai lá para o principal, ok? Caso contrário, eu mostro cadastro não realizado, né? Então, a pessoa tentou logar, ele foi para o principal. Se caso o usuário e a senha dele não existir, eu mando ele para cadastrar cadastro não realizado. Informo isso para o usuário, tá bom? Ok. Mais uma informação aqui, né, com relação à formação acadêmica, é uma interface que vai estar lá no principal.php, tá? Que também vai permitir que a pessoa digite os dados e adicione a informação. Para adicionar a informação, a gente vai ter um controller responsável para adicionar essa informação, quer dizer, é a mesma ideia do que cadastrar o usuário. Agora a gente está cadastrando uma informação para ele, né? Então, a classe controller vai ser criada caso a pessoa existir, né? Na verdade, se a pessoa desistir, não. Se foi feita o cadastro da formação, aqui o método inserir é colocado, tá? Uma funçãozinha para inserir. E agora onde que eu coloco isso? Eu coloco no arquivo chamado formação ACAD Controller. Então, assim como eu tenho um controller de usuário, eu também tem que ter um arquivo novo chamado formação ACAD Controller. Dentro dessa formação ACAD Controller, eu jogo para o método inserir todas as informações, ok? Crio um objeto de formação, lá com uma lógica bem parecida com o usuário, né? E aí eu seto as informações do início, do fim, da formação, da descrição, do ID do usuário. Esse ID do usuário é importante saber de quem que é a informação, por isso que tem um set ID de usuário. E tento inserir a formação no banco. Se veio verdadeiro, a gente depois vai decidir o que fazer nisso, qual é a navegação que vai ter. Então, antes de fazer, de verificar na navegação, né, a gente recebe a variável como R, que vai retornar verdadeiro ou falso, certo? E para remover?
A gente tem que ter uma função também no controller da formação para remover, onde eu passo o identificador da formação e eu tento excluir através desse ID. Então, imagina que eu gravei a formação 39, agora eu quero excluir ela. Então, eu chamo o método excluir BD passando 39. Caso der certo, ele retorna verdadeiro ou retorna falso. Tá, para onde que ele vai caso der certo o remover ou caso der certo o inserir, né? Aí é a navegação que é responsável por isso. Mas antes ainda, a gente tem ainda o método gerar lista, que pertence também à formação, tá? Onde o gerar lista nada mais é do que fazer uma consulta no banco, onde ele vai trazer todas as informações do usuário em questão. Então é possível a gente fazer uma lista. No caso aqui, ó, na telinha, como é que vai aparecer essas informações? Através de um table, né? Então, as informações da lista vai aparecer num tablezinho. Então, até agora a gente pensou nessa parte inicial. Agora a gente está pensando na tabela que vai ser formada aí, ok? Então, você tem uma lista de informações que vem do banco, tá? Beleza, já fiz o método gerar lista, já fiz o excluir, já fiz o inserir, e agora a gente precisa decidir o que vai fazer com a navegação. Então, esse trecho de código mostra que se houver a inserção da formação, né? Se houver a inserção da formação, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Então, se der certo, ele cadastrado, cadastro realizado, e se não der certo, ele fala que o cadastro não foi realizado, ok? Beleza? Claro que a gente tem que incluir, ó, o controle da formação ACAD Controller, tá? Que é o que está aqui, ó, nessa linha aqui, certo? É isso que ele está explicando aqui embaixo. Ahn, A tabela, né? Como é que forma a tabela, né? Lembra que lá no arquivo principal, onde tem aquela telinha, aquela tabelinha, como é que eu pego as informações? Simplesmente eu crio um objeto da formação do controller, certo? Chamo aquela lista para que eles façam o select lá. E se o retorno dessa lista foi diferente de nulo, eu percorro cada linha que vai ser trazida da tabela, desculpa, do banco, né? E vai compondo a minha tabela com início, com fim e a descrição. Isso aqui são os atributos que pertencem ao banco de dados. Então, essa linha representa a consulta do banco, cada linha, cada tupla do banco da tabela, melhor dizendo, né? E essa tabela, cada tupla, cada linha, eu pego o início, o fim, a descrição e exibo ela numa table. É esse código todo aí, tá? Depois vocês dão uma olhadinha com calma. E claro, né, que na hora que eu faço a consulta, ele traz para mim as informações, porque lá no principal.php, onde tem a table, eu trouxe essas informações do banco, ok? Agora, para finalizar, a navegação, né? Já que a gente fez todo o controle, fez a tela. E como fica a navegação? Quando eu aperto o botão excluir, quando eu quero excluir alguma coisa, eu vou ter que chamar o controller e vou chamar o módulo do usuário. Eu verifico se o retorno do remover é verdadeiro ou falso. Caso eu conseguir, ele vai em informação excluída. Caso eu não conseguir, ele vai me dizer que não consigo excluir, né? Tem uma mensagem dentro desse arquivo para dizer, olha, não conseguimos excluir, certo? E ele traz também, né, mais um arquivo, né, que é experiência profissional controller. É mais um exemplo de controller da experiência profissional. Então agora não é formação mais, agora estou falando de experiência. A maneira de ser usada é a mesma coisa, cria-se o controller, tenta fazer a inserção dessa experiência, era a formação, agora é a experiência, é outro arquivo, né? Tá vendo que a ideia é a mesma, ó, remover, ele vai tentar remover, excluir BD, também retorno verdadeiro ou falso. Então, para cada ação, imagina assim, para cada ação existe um controller específico. E para cada controller, após a chamada de um controle, existe uma navegação para onde que vai. Então, se vocês entenderem essa lógica, ela é aplicada para qualquer situação, qualquer tabela, tá? E aí, por fim, ele mostra como que fica a navegação, né? Com relação à experiência também, olha lá, agora considerando a experiência, quando eu aperto no btn add EP, que seria adicionar uma experiência,
verifica se for verdadeiro ou falso quando você tentou fazer a inserção. Conseguiu, manda para esse arquivo. Não conseguiu, manda para outro arquivo, tá? O excluir é a mesma coisa, só apertei o botão de excluir, ele vai verificar se ele conseguiu remover, desculpa, vai para um arquivo, se não, vai para outro arquivo, tá? E no arquivo principal, para listar os dados, né? A gente está falando de experiência agora, né? A gente também tem no principal a inserção de uma tabela, onde eu pego, chamo a lista, e da onde que vem essa lista? Do controller, né? Chama a listinha das experiências, mostro na tela as experiências para o usuário, tá bom? Então, permito para que o usuário consiga enxergar essa lista de experiência, tá bom? Então, pessoal, eu até estendi a mais, normalmente eu acabo 5:30, né? A gente foi até 5:44, mas é bastante informação, né? Então, eu quis passar uma geral para vocês, tá bom? A maneira correta para que a gente consiga fazer as coisas é realmente praticar, e a forma de praticar é pegar e fazer mesmo, né? E tirando as dúvidas. Caso vocês queiram tirar mais dúvidas, eu fico disponível lá no fórum, tá bom? Ok? Então, pessoal, um abraço para vocês aí, então até mais.